Ela não sai do camarim. Meu nome é Ana Clara Braga Dias Moreira, agora Batista Lages, gigante. Mas eu sou a Ana e a Ana Lages. Ana é a pessoa que eu entendo que eu sou, que é o nome que eu sei que eu pertenço, mais uma mesmo, tipo Maria aí no corre. E Lages, que é o sobrenome que eu recebi da família que eu considero a minha família mesmo, assim, que é a minha família paterna. Eu sou filha do Toninho Lages, lá de Conceição do Mato Dentro. Sou neta de Dona Mercedes. E meu pai era poeta, era artista. Enfim, foi a pessoa que me empurrou e me fez seguir a vida mesmo, sobreviver. E aí eu tava vindo hoje para cá e pensando sobre isso, assim, porque eu tenho duas mães, tenho minha mãe biológica, que é a Rosmar, e tenho a minha mãe adotiva, que é a Olga Sueli, que tem um nome de ópera, que o Sueli dela é por causa de uma ópera. O pai dela era músico também e tal. Mas são duas mães que eu tive várias questões, assim, que nunca foram muito presentes, só na presença de nem educar, não, aquela coisa, né, de quem é dos anos 80, 90, aquela educação ferrenha, de estar ali, de ser a pessoa rígida. Então, eu acho que o comum, no geral, fico pensando muito sobre isso, inclusive depois que eu virei mãe, que é muito comum a gente ver as pessoas que não têm pai, a gente vê muito isso, inclusive naturaliza isso, né, que é um grande problema. E a minha referência é o meu pai, que é raridade, tem uns aí, mas é raridade. Então, eu tenho essas duas mães, tenho meu pai e sou mãe. Sou mãe do Antônio, que hoje já está com 13 anos, quase 14 anos, e mãe da Elis, que tem 9 anos. A maternidade, virar mãe, para mim, fez eu entender o sentido das coisas de uma maneira muito diferente, inclusive sobre a minha origem mesmo, assim. É o que eu falei, fui criada pelo meu pai desde pequena e tive nele a maior referência materna da minha vida, assim. E o tempo todo, quando eu me coloco como uma mãe que cuida dos filhos sozinha na maior parte do tempo, eu escuto as pessoas me cortarem falando, não, mas tem homem que faz isso também, tem, eu fui criada por um deles, né? Mas a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Então eu vivo, enquanto uma pessoa adulta, uma realidade de estar muito sobrecarregada, porque a maternidade, aqui na sociedade, da forma como a gente vive, é sobrecarga, muito sobrecarga, e nem só para as mães que cuidam dos filhos sozinhas, não. É para as mães no geral, que estão ali no exercício de cuidar mesmo. E existem os pais, mas a gente naturaliza, isso não é um grande problema, e aí eu acho que fica muito mais fácil também, né, do cara se colocar nessa situação, de ter o filho, qualquer coisa que ele faz para ele, tá tudo certo ali. Então, é meio essa dualidade, de entender de onde eu vim, que é de um caminho oposto do que eu vivo hoje, sendo mãe, mas que me ajuda muito a equilibrar essas duas realidades, assim. Então, é isso. Meu pai era artista, me encontrou pequenininha, morei um período na rua, assim, e aí ele me encontrou, pegou eu e minha irmã, levou para casa, minha irmã mais nova, Clarice, e o ambiente que a gente vivia, ele era poeta, trabalhava com a música também, fundou a primeira banda de escola de BH lá no Geteco, assim, na raça, na correria. E ele nunca parou para ensinar nada pra gente, mas ao mesmo tempo a gente cresceu num ambiente fértil, assim, né? A esposa dele, que hoje é minha mãe adotiva, trabalhou com teatro durante muito tempo, então ele sempre fomentou várias coisas dentro de casa, a gente conheceu muita gente desde pequena, mas nunca num lugar de, vem cá, vou te ensinar aqui, ó, vão ler uma partitura, vão tocar um instrumento, não, uma coisa de naturalizar esse ambiente. E aí eu acho que, como só eu e minha irmã recebemos isso, que nós duas é que estávamos ali crescendo com esse pai, né, que vivemos com ele nessa etapa da vida, viramos artistas. Então são 7 irmãos, e só nós duas que crescemos nesse ambiente é que viramos artistas.
Eu trabalho com música, meu carro-chefe, mas é porque eu acho que a música costura todas as outras coisas, né? E a minha irmã é artista plástica. E aí foi cada uma para um canto, assim. Hoje eu sinto os meus filhos vivendo num ambiente muito parecido. De conhecer as pessoas, naturalizar, estar no palco, naturalizar, conhecer pessoas que, para mim, são figuras muito importantes, né? Para eles são pessoas ali, amigo da minha mãe, meu tio, minha tia. Isso é muito massa, porque isso te apresenta a arte de uma outra maneira, eu acho. Te naturaliza aquele espaço ali. Então, é isso, assim. Fui crescer nesse ambiente e aí a música existia para mim. Eu acho que eu tenho um marco, assim, de lembrar a primeira vez que eu peguei num instrumento, que foi um pandeiro, que eu ganhei de Dia das Crianças, e fiquei apaixonada com aquele negócio ali. Aí fazia barulho. Na época eu não morava com meu pai ainda, e nunca tinha visto uma mulher tocando percussão na vida, nunca tinha visto uma mulher tocando pandeiro, nada. Então eu gostava muito daquilo ali, mas eu levei para dentro de casa, e mesmo numa casa onde a arte era algo que era natural, as pessoas achavam que aquilo ali era barulho, que aquilo ali não era uma coisa que as meninas faziam, no geral. Então, quando eu fui morar com meu pai, que passou esse processo, eles tiraram de mim o pandeiro e falaram, legal, você gosta de música, a gente vai te dar uma flauta. Aprende a tocar flauta, é mais feminino, né? É mais interessante. Toca uma flauta e canta, olha a sua voz que bonita. E aí eu fui, através disso, acho que eu tenho uma facilidade com a afinação por conta desse processo com a flauta, que foi massa para mim, é importante, né? Um instrumento melódico. Hoje eu trabalho com o meu instrumento melódico, que é a minha voz também. Mas, ao mesmo tempo, me afastou da percussão. E aí eu tenho um evento, assim, que eu me lembro muito bem de pensar. A primeira vez que eu pensei, falei, poxa vida, acho que eu posso tocar esse negócio ali. Eu fui na Lagoa do Nado, tinha 10 anos, estava tendo um show do Babilac Bar. E os filhos dele estavam tocando. E aí tinha uma moça tocando. Foi a primeira vez na minha vida que eu olhei para uma mulher e falei, gente, lógico que mulher toca. Saca? E aí a importância de ter alguém, né, da representatividade. É esse corre, de você olhar e falar, nossa, meu Deus, como assim? Então, naquele momento, eu entendi que eu não precisava deixar aquilo ali de lado, mas que eu precisava ajeitar uma forma de inserir aquilo ali na minha vida, porque dentro de casa isso não ia acontecer. Então, depois aconteceu muitas coisas e tal, mas falei especificamente do pandeiro, porque o pandeiro acaba que hoje, para mim, é o meu instrumento de conexão, assim. Eu componho através do pandeiro, eu trato a minha saúde mental através do pandeiro, eu crio através do pandeiro. Eu vim de lá, minha alma é das pedreiras e da terra pouco fértil, dos capões e dos açudes, terra branda que assovia. Eu sou de lá, do pé que aguenta a caminhada, das mulheres curandeiras, das rezas que abrandam o corpo, da mata que leva o quebranto. Espada de São Jorge, Arruda, Guiné, tudo que há nesses cheiros e passam voando a pé. Espada de São Jorge, Arruda, Guiné, tudo que há nesses cheiros e passam voando a pé. Nas pegadas dos pequeninos que carregam no braço a boiada, nas mãos feridas de balde, roupa velha e cria adoentada. Minha alma é de lá, das poucas palavras, dos uivos, doídos, da água, do frio, do vento, da água, do frio, do vento. Espada de São Jorge, Arruda, Guiné, tudo que há nesses cheiros e passam voando a pé. Espada de São Jorge,
tarde arruda Guiné, tudo que há nesses cheiros e passam voando a pé. Eu acho que o início de contato artístico foi por aí. O primeiro que eu me lembro é muito ligado ao pandeiro ali, essa imagem e tal. E aí fui crescendo ao redor de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Na escola eu sempre fui muito boa em português, literatura. Eu era ruim em tudo, gente. Absolutamente tudo. Agora, português, literatura, eu tirava as melhores notas nas redações e etc, porque eu acho que batia nesse lugar, né, de criação e tal. E aí, eu sempre fiz parte, eu estudava numa escola que chama Aurélio Pires, que hoje meus filhos estudam, inclusive, na escola municipal. E não tinha muito essa coisa de dentro da escola acontecer muita coisa cultural, né? Sempre tiveram professores que tentaram fazer isso acontecer, mas não havia esse fomento ali dentro, não. E aí eu me lembro que aos 9 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, um professor me escutou tocando flauta. Eu tocava flauta escondida atrás da escola, porque eu achava que tudo incomodava, né? Barulho incomoda e tal. Então eu ficava tocando escondida. Aí o professor me achou. O nome dele era Anielo, professor de matemática, velho. Ele foi lá, me encontrou atrás e falou: "Por que você tá tocando escondido esse negócio aí? Vem cá, vamos tocar junto, eu toco violão." Aí eu falei: "Vamos." Aí achei o máximo. Ele me fala que música você sabe. Aí eu comecei a acompanhar ele e tal. A gente começou a tocar. A partir daí, ele entendeu que isso poderia ser uma coisa massa e fundou um sarau na escola. E aí a gente tocava e apareceram outras crianças que escreviam bem, outras crianças que faziam danças e tal. E aí foi virando uma coisa muito massa, assim. Então, a partir do Anielo, e aí nessa escola eu era a única pessoa que tocava flauta, então eu tinha tipo assim, não, esse instrumento aqui é meu. E aí foi minha imersão nesse instrumento foi durante esse período, assim, de tocar muita coisa. Aí meu pai sempre teve uma coisa de não me passar a partitura, porque ele achava que eu tinha que desenvolver meu ouvido. Ele falava: "Não, você precisa escutar e pegar, escuta a música que você gosta e pega no instrumento." Hoje eu sinto uma diferença enorme, porque na voz é isso, né? Você tá cantando com alguém ali, de repente você abre uma voz ali, porque você tá escutando, você sabe o que tá acontecendo ali, né? Isso é trabalho de musicalização, escutar, enfim. Aí eu, enfim, imergi ali dentro da flauta. Eu sempre fui muito tímida. Hoje eu falo isso, a galera ri, acha engraçado, mas eu era muito tímida mesmo, assim. Então a voz, inclusive hoje quando eu dou aula eu percebo muito isso, a voz ela tá inteiramente ligada às emoções, né? Então eu cantava sozinha. Quando eu não me sentia pressionada, eu cantava e tal. E aí, sempre que alguém escutava e via que eu estava cantando, eu falava: "Você é afinada e tal." Muito por conta dessa coisa da flauta. Mas não era uma pretensão. Só que eu acho que o trabalho foi acontecendo no conjunto, assim, sabe? Enfim, aí o professor Anielo fez isso e tal, fui crescendo. Essa escola era até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? E aí meu pai sempre teve uma questão da gente criando 2 meninas. Ele se preocupava com a nossa segurança, mas ao mesmo tempo ele tinha uma coisa de falar assim: vocês têm que ser muito independentes, vocês precisam fazer o corre de vocês, pegar a maldade e tal. E aí ele falou: "Para você, agora que você está crescendo, você já está adolescente, vou arrumar uma escola no centro para você. Porque aí você vai ter que sair daqui, pegar busão, desembolar ali no centro, conhecer as pessoas e tal." Hoje eu faço isso com meu filho, porque eu acho que fez uma grande diferença para mim, assim, de conhecer pessoas de várias regiões, né? Porque o centro é um encontro de várias regiões e tal. E aí ele foi e conseguiu uma vaga no Colégio Marconi, que é lá no Lourdes ali, né? Mas é bem pertinho do centro e tal. E aí eu fui pro Marconi. O Aurélio Pires, que é essa escola que eu estudava, era uma escola pequena, né? Ela é uma escola pequena, de bairro. Aí você conhece todos os professores, todo mundo te conhece e tal. E aí eu fui parar numa escola muito gigantesca, que é o Marconi, que é um colégio enorme, cheio de coisas acontecendo e que você tem que ser muito independente e tal. Minha timidez foi um processo para eu quebrar isso, foi chegando nessa escola. E aí, quando eu fui para o Marconi, passei o 1º ano, 2º ano, fui conhecendo alguns professores. Por ser um colégio maior, a galera já se organizava melhor, né? Inclusive os professores de arte e tal. E aí eu tive a minha primeira experiência profissional, eu acho, assim, que foi feita ali dentro daquela escola. Tinha uma professora que se chamava Margarete, que era professora de artes. E a Margarete fez um projeto muito foda, muito gigante, que se chamava Conexão @Brasil. Eu não sei como que ela conseguiu a grana para fazer aquilo ali acontecer, mas ela fez contatos em países da Europa, na França, na Itália e em Portugal. E aí, no Marconi, tinha turmas de francês e turmas de italiano.
Inicialmente, iria para a Itália os meninos que estudavam italiano, para a França quem estudava francês. E essa conexão era, a gente iria para lá, apresentar algo da nossa cultura para eles, dar aulas, dar oficinas dentro das escolas públicas de lá, e depois eles viriam para cá viver essa mesma experiência, ter que desenvolver a língua, né? De alguma forma você tinha que estar ali fazendo acontecer. Enfim, aí fui para Portugal e a partir da adolescência, com 16 anos, eu saí de casa. Eu tive que sair de casa, porque eu sofria várias violências com a minha mãe e tal. E aí foi um momento tenso que eu saí de casa, eu já trabalhava desde muito nova, assim, dos 10, 11 anos de idade, eu já trabalhava, vendia coisas, aprendi a fazer artesanato muito rápido para vender as coisas mesmo, vender pulseirinha e tal. E aí com 16 anos foi quando eu saí de casa. E aí eu acho que é um marco de vida adulta, porque aí eu tive que parar e falar, ok, agora eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Vou ter que ganhar um dinheiro aí e tal, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a trabalhar com a fotografia, que é uma arte que chegou para me segurar, assim. Uma ex-aluna do meu pai, que é a Janaína, que me apresentou, falou, Ana, eu te ajudo, eu tenho uns equipamentos, eu posso te emprestar, vai trabalhando, vem comigo nos trabalhos para você poder aprender, era câmera com filme ainda, né, e tal. E aí eu fui aprendendo a fotografar e me deu uma substância de grana para conseguir segurar a minha onda e explorar outras coisas que tinham meu interesse também. A fotografia, ela tem esse lado artístico, mas para ganhar dinheiro é muito difícil você trabalhar com arte, né? Muito, muito raro, assim. Então, eu trabalhava fazendo trabalhos tradicionais, mas me sustentou muito e foi muito bom durante um tempo, assim. E aí eu comecei foi quando eu conheci o circo. É isso, a música estava, né? Ela estava em todos esses processos. Eu conhecia o pessoal do circo porque eu estava fazendo uma oficina de tambores. E aí, um dos caras que tocava tambor, ele fazia uns malabares com os próprios tambores. Eu falei, nossa, mano, quero fazer esse negócio aqui. E aí, fui entrando e conhecendo pessoas, assim. O Alisson, que era um amigo muito, muito amigo meu, trabalhava com malabares, ele já era um bom malabarista e tal, e aí ele foi me passando algumas manhas de malabares, que foi uma coisa que eu adorei, e que depois voltou, né, no espetáculo do Pele Pra Se Tocar em Trio. Agora há pouco tempo a gente faz uma cena de malabares de pandeiro e tal, é uma coisa que tá sempre aí. E aí, nessa onda de ganhar grana, eu não podia muito desperdiçar meu tempo fazendo uma coisa ali, porque eu queria fazer. Então, tudo que foi aparecendo durante o processo da vida adulta aí, eu fui seguindo para ganhar um dinheiro. Então, rapidamente, eu comecei a fazer uns freelas de malabares. Eu aprendi rápido, clave de fogo, essas coisas que a galera acha o máximo. Fazia muito sinal ali na Savassi, ganhava um dinheirinho legal, às vezes, na sexta-feira, no início do mês, e segurava uma onda para conseguir pagar o aluguel. Morava numa casa dividida com muitas pessoas, assim, todo mundo artista e cada um num corre diferente. E entrei para uma trupe, que eu acredito que ainda existe, que é a Trupe Gaia. Trabalhei um tempo, fui conhecendo outras pessoas do circo, entendi esse processo do teatro dentro da arte, né? Porque dentro do circo isso acontece muito, assim, de inserir, né, o palhaço, como que você se porta, etc. Isso tudo veio através do circo. Para ocupar o espaço, eu sou muito pequenininha, como é que você se impõe ali? Como é que você parece grande naquele lugar ali? E usar essas coisas, né, do nosso corpo mesmo, inserir o corpo. Então, fiquei nessa durante uns anos, até uns 18 anos eu estava no circo. E aí eu já estava voltando nesses estudos, nunca abandonei, mas fiquei um processo mais longe, assim, porque o circo viajava e tal. E aí eu voltei para BH e falei, não, eu quero dedicar ao pandeiro. Conheci um pessoal do samba, aí aprendi a tocar partido alto, samba, a ter uma resistência maior, algumas coisas assim. Foi o lugar que eu ganhava os meus primeiros cachês de freelancer, assim. Vai lá, menina, segura a base aí pra você vai repicando. Então eu ia. Não tinha muitas mulheres em nenhum desses ambientes, assim. No circo tinha, mas era menos, as mulheres meio afastadas, sempre casadas, uma relação assim meio diferente. E no samba não tinha muitas mulheres, assim. Então o tempo foi passando, eu tive meu filho durante esse período aí. Quando eu voltei a tocar, eu engravidei do Antônio. E a minha gravidez do Antônio foi uma gravidez complexa. Eu tive muitos problemas com o pai dele, várias violências e tal. E a arte fechou para mim. Eu acho que foi um período que eu falei assim, não quero nada. Eu preciso fazer essa criança sobreviver. Eu acho que quando uma criança nasce da gente, a gente aperta um botão de, opa, peraí, vou ter que fazer uma coisa maior.
Então, eu dei uma parada com tudo, porque eu achei que aquilo ali não ia dar em nada, que era só uma coisa que eu gostava mesmo. E aí, fiquei uns 2 anos, até os 2 anos do Antônio, sem fazer nada. E aí, conheci o Marcos, que é o pai da Elis, né, o Buraco. E conheci o DW, conheci o Ebert, conheci o Gleison. E a gente foi se integrando, assim. O Marcos é cavaquinista, então eu voltei a esse contato com o pandeiro, muito nessa coisa de, não, que gostoso, né, da cavaquinista aqui, deixa eu tocar e tal. Eu tocava junto. Numa dessas, não me lembro muito bem, mas numa dessas, sei que conheci o DW. E aí a gente foi fazendo uma amizade, ficamos íntimos rapidão. Viajamos um dia, e aí eu tenho esse dia gravadinho. Eu tava cantando junto, mas nessa onda de um tocando um negócio ali, eu tocando um pandeiro aqui, cantando e tal. Aí o DW parou do meu lado e falou assim, você é afinada, hein, velho? Se eu te chamar pra cantar de verdade, você canta? Aí eu canto? Ué, lógico que eu canto por dentro, eu pensando, ué, que isso, boa demais. E aí eu fui inserida, isso foi 2013, né, 14, por aí. Fui inserida no mundo da música autoral de Belo Horizonte, que é um outro universo, assim, né? Eu estava ali trabalhando no samba e tal, mas eu acho que são relações diferentes com a música. Eu sigo trabalhando no choro, no samba, etc., mas eu sinto que é um lugar do músico reprodutor, né? Você preza pela excelência técnica e que aquela coisa artística e criadora não está tão presente. Então, quando eu conheci os meninos e a gente se juntou e fez o projeto Manobra, DW, na verdade, chamou, né? Chamou o Ebert e foi chamando e tal, falou, vem cá cantar. Aí eu era a única menina, falei, vou lá cantar. E aí a gente foi, quando eu vi, a gente já tava, tipo assim, tocando CCBB, com não sei quem, as coisas foram acontecendo, né? E os desafios, inclusive, como cantora, porque eu sempre fui uma pessoa que cantava sozinha, eu era afinada, mas eu não tinha técnica nenhuma de cantar nada. Então as coisas foram me desafiando, assim, né? Falou, não, faz isso aqui, faz aquilo ali, você consegue fazer isso? E eu sou tinhosa, né, velho? Falou pra mim, você consegue fazer? Se eu não conseguir, eu vou falar, consigo? Eu dou meu jeito ali, velho, vou atrás. Isso é bom, porque eu fui desembolando outras coisas a partir desse contexto, assim. No meio desse processo, eu sofri um acidente, junto com o Marcos, né? Que é um acidente que é um marco importante na minha vida, que fez 10 anos agora esse ano. Que a gente, inclusive, estava indo se encontrar, né, para um sarau. E no meio do caminho, eu sofri passarinhada toda veio avisar que a hora agora é de deixar molhar. Finquei os pés, sujei as mãos na terra. Vovó desceu, foi quem mandei chamar. De Margarida velha vem banhar. Toda alma exausta do viver penar, me resta abençoar e admirar, me ver tranquila, enfim poder chorar. Vovó, cachimba paz pra aliviar toda dor pequena do meu cantarolar. Solta a mão, dá o calo, faz meus olhos enxergar. Grande mesmo pra essa vida, de quem anda é saber voar. Por isso eu me entrego de novo, e aos poucos aceito meus erros, e os fios eu deixo mais soltos. Mas um dia é sempre um começo, por isso eu me entrego de novo, e aos poucos aceito meus erros, e os fios eu deixo mais soltos. Mas um dia é sempre um começo, mandei chamar, mandei chamar, mandei chamar. Por conta desse acidente de moto, eu fiquei muitos anos com uma mobilidade muito reduzida na minha perna. E aí,
eu sinto hoje, pensando no nascimento dos meninos, dos meus 2 filhos, que foram em momentos diferentes, e nesse marco que foi o meu acidente, que experiências que fazem a gente passar uma dor muito absurda transformam a gente do lado de dentro de uma forma muito maior. Então, assim, eu tenho uma grande cicatriz na minha perna, eu para sempre vou lidar com ela, passei vários processos com ela, ainda passo de saúde física, mas a transformação que entender que não ficar de pé é estar abaixo das pessoas, entendeu? Que o trajeto de casa numa cadeira de rodas não é o mesmo trajeto de quem está andando. Ver pequenas coisas de muleta, a dor que você sente aqui, sabe? Coisas do seu corpo que você nunca entendeu, que as pessoas passam sempre. Foi um processo transformador, fez a minha escuta ficar diferente, a minha relação comigo mesmo, com as pessoas também, com o espaço. Eu fiquei em pé, o médico falava para mim, você não vai andar, você vai ficar na cadeira de rodas. Eu fiquei pouquíssimo tempo na cadeira de rodas. Falei, não vou ficar, mano, porque eu tô sentada e as pessoas estão em pé conversando em cima de mim e eu quero saber o que tá pegando no mundo, eu não quero. Então, essa agonia durante o processo em que eu fiquei internada, que foram muitos meses, a vida continuou, assim, né? Todo mundo continuou fazendo as coisas. Essa agonia de não estar é que eu acho que me fez levantar, sacou? E falar com o médico, não quero saber, não, velho. Você falou que eu não vou andar, não tô nem aí pra você, irmão. Vou levantar, vou andar sim, não quero saber. Então, isso me transformou e aí eu acho que a minha composição vem nesse processo. Eu já tinha composto coisas desde pequena, mas uma coisa muito da escrita só e que eu não conseguia fazer essa ligação musical. Eu tinha muitas coisas escritas ou melodias, que eu tenho uma relação de gravar melodia também grande. Só que as coisas em separado. E aí, durante esse processo, é que eu acho que por precisar falar sobre coisas que eu nunca tinha vivido, por estar sentindo coisas que eu não sabia que eu podia sentir, e muito solitárias, né? Porque são vivências que só eu ia viver mesmo, eu comecei a conseguir compor de uma maneira diferente, conseguir construir músicas de uma maneira diferente. Muito por conta dessa coisa de estar no cenário musical, artístico, autoral, em que as pessoas estão ali compondo o tempo todo, né? E você é estimulado, você começa a entender que isso é uma coisa que acontece mesmo, que não é tão distante da gente, a gente acha que a gente não vai fazer nada, né? Então, enfim, fui trabalhando mais a composição nesse processo, assim. E enquanto eu estava no hospital, é importante falar, eu fiquei internada um tempo, o Projeto Manobra deu uma leve pausa, mas aí minha situação era pior do que a gente acha que ia ser e eu ia ficar mais tempo, assim. Todo mundo percebeu que eu ia demorar mais tempo para poder me recuperar. E aí, durante esse processo, a banda tinha que continuar, né? Durante esse período, entrou Manu Ranilla ali dentro da banda e tal, e eu fiquei sabendo que ela trabalhava com Tizumba, e aí aquilo ali já me pegou, assim, porque eu falei, pô, uma percussionista, né? Que doido. Bateu no meu coração e nessa história toda que eu contei de não ver muitas mulheres nesse lugar, né? Enfim. E aí a minha ansiedade foi crescendo, eu falei, não, eu quero voltar, velho. Quero voltar, sair do hospital, consegui sair do hospital. Foi um período muito difícil, assim, que eu tentava me inserir a duras penas, a duras penas. E muito, assim, hoje eu paro para pensar também como que pessoas que não têm um corpo dito normal, né, funcional, com todas as coisas que a gente acha que tem que ter, como é realmente difícil, assim, como os ambientes não são feitos para elas, né, como que é difícil da gente sair de casa, é difícil da gente pegar um ônibus, é difícil de ter um transporte que leve a gente até um lugar e não maltrate a gente. As pessoas pegam na cadeira de rodas, as pessoas acham que tem que te carregar. Você vai perdendo o controle de si mesmo, né? E isso foi me causando várias raivas internas, assim. A raiva é boa. Para mim, sempre foi bom. Que a raiva me faz andar e me dá vontade de mudar aquele contexto ali. Então, saí do hospital, mesmo ainda em recuperação, queria muito voltar. E aí conheci Manu. Falar da Manu por quê? Porque a Manu é muito importante nessa minha reconexão com o pandeiro em específico. Porque eu tocava timidamente e quando eu percebi que tinha uma percussionista porreta, né? Que a Manu chegou falando, não, isso aqui assim, propondo várias outras coisas do universo que vinha do Maurício Tizumba e tudo que aquilo ali envolve, né? Se colocando mesmo com a percussão. Eu falei, beleza, sou cantora, vou ficar aqui. E ela, numa delicadeza, assim, foi me inserindo, falando, não, só faz isso aqui pra gente.
O Gleison tocava percussão junto com ela, né? O Gleison mais um carrom e tal. Depois foi se expandindo, ficou uma grande percussão do Projeto Manobra. E ela via que eu tocava. Hoje eu percebo isso, trabalhando junto com ela nas pandeiristas, e acho que eu tento fazer esse caminho também, de inserção para que as pessoas entendam que é só tentar, que tá tudo bem, errar, tá tudo bem o processo de aprendizado e tal. Então eu tinha vergonha de tocar perto dela, mas ao mesmo tempo ela foi inserindo e falando, não, velho, estuda esse trem direito aí, ó. Ah, tá, você toca samba? Você já tocou no samba, já tocou no coco? Legal, vou te ensinar um outro negócio aqui. E aí isso foi fomentando e me reconectando com o pandeiro. Comecei a minha relação com a caixa de folia, que é um instrumento muito importante para mim. Eu tinha essa coisa, porque a minha família é lá de Conceição do Mato Dentro, eu tenho uma relação muito profunda com a Serra do Cipó, assim. Passei a minha infância entre Belo Horizonte e a Serra do Cipó, mas é o alto da Serra do Cipó. Então, é um lugar distante, não tem muita gente perto, é um lugar bem diferente, assim. Você não vê muita gente, é bem roots, daquele jeito. Mas lá em Conceição tem muito essa cultura do congado, né? Então, eu via, mas ao mesmo tempo também as mulheres em outros lugares, assim, muito cantando ou estando com os companheiros e tal, e a caixa de folia, que é um instrumento pesado, eu via poucas mulheres tocando. E aí tive essa experiência com a Manu e comecei a conhecer, através dessa amizade que foi feita ali, que hoje ela é minha comadre, que ela é madrinha da minha filha, várias outras pessoas, assim, sabe? E muito da minha autoestima enquanto musicista veio através desse processo. Porque a gente estava ali inserido num mundinho dentro do Barreiro, né? Todo mundo barreirense, tirando o Ebert que vinha da Serra, a gente estava ali perto, sempre se vendo. E o Barreiro é um lugar que tem uma história muito forte com o rap, que faz parte da minha trajetória, mas que eu nunca fui uma pessoa... nunca fui musicista de rap, né? Eu era de outros universos, assim. Então, ali dentro, eu fui conhecendo outras coisas, e essas pessoas que eram de outros universos musicais, ali dentro do tambor mineiro, e aí, a partir dali, enfim, outras coisas, assim, várias pessoas que vieram, que trabalharam com o Projeto Manobra, tipo Sérgio Pererê, tipo outras pessoas, que me ajudaram a entender essa autoestima musical mesmo. E aí, é aquilo que eu falei lá atrás, a voz, para mim, sinto que para muitas pessoas, assim, tem muito a ver com o emocional. Então, eu acho que a minha voz foi saindo de mim cada vez mais durante esse processo, junto com as composições. Porque eu fui ganhando autoestima e entendendo que, não, peraí, tá tudo bem. Então, minha voz era tímida, assim como eu era. E aí, eu acho que eu passei por um processo de expansão, de conforto no palco. Sou uma pessoa que fica muito nervosa, eu gosto muito de tocar, gosto demais de cantar, então tô sempre me divertindo ali, saca? E a galera falava, vai mesmo, velho, é bom, é bom. É importante a gente falar para os nossos colegas, né? Falar, não, isso aí que você está fazendo é bom sim. A gente vai tomando confiança e se empoderando daquele lugar. Então, para mim, foi um processo importante. Poderia citar várias pessoas, mas Júlia Tizumba, a Elisa de Sena, que hoje também é minha parceira em vários lugares, a própria Manu, e dessa liberdade de ter trocas, né? Sabe, assim, das pessoas entenderem que você também tem a agregar. A gente acha que nunca tem, que está sempre recebendo, mas que a gente também pode agregar. Isso tem a ver com a autoestima e tal. Então, o Projeto Manobra foi um divisor de águas muito grande para mim. Não foi a minha primeira experiência musical, mas foi a experiência transformadora dentro do processo da música autoral. Então, a minha voz chegou a partir desse processo, as minhas composições tomaram forma, eu comecei a olhar para dentro de mim de uma outra forma e tal. E aí, dentro do Projeto Manobra, quando a gente passou na lei, né, eu acho, para gravar o nosso primeiro álbum, eu engravidei da Elis, que é a criança do Manobra, assim. Até hoje, o Projeto Manobra já não existe mais, mas a Elisa, ela foi feita nesse processo. O Buraco, a gente tocava junto, morava junto, ali, né, no Projeto Manobra. Tinha uma relação muito próxima, muito porque a gente trabalhava junto, mas a gente era muito amigo, né, de todo mundo. Tanto é que hoje eu acho que eu sou amiga de todas as pessoas, sigo trabalhando com todo mundo aí. E aí eu engravidei da Elis, eu ainda estava nesse processo da minha perna, inclusive DW foi uma pessoa muito importante nesse processo, porque eu fiquei muito solitária, é isso que eu estava falando. Essa coisa do corpo deixa a gente longe, né? Você fica excluído dos lugares, você fica excluído mesmo. E eu lembro de estar na minha casinha lá no Petrópolis e o DW subir e sentar lá e ficar lá comigo conversando e não me deixar sozinha. Foi um processo que eu separei do Marcos, eu estava grávida sem andar, com um filho pequeno, de 3 anos de idade, sem trampo, porque eu trabalhava e tive que fazer um processo CLT todo lá para poder sobreviver. Não tinha condição física de fazer outras coisas, então foi um momento assim, que eu fui lá embaixo
E aí eu acho que me transformou e eu ressurgi junto com esse processo artístico, sabe? As coisas caminharam e confluíram para fazer eu continuar, assim. Acho que eu ganhei uma força de entender que não, peraí, isso aqui não é só uma coisa que eu gosto. É realmente alguma coisa que me ajuda a curar, me curar mesmo. Falar sobre essas coisas que eu sinto solitariamente, seja como mãe, seja como artista, seja como uma pessoa que passou um período longo com uma deficiência, uma dificuldade de estar nos ambientes e tal. Então, foi importante. E aí, o projeto Manobra me fez ser colocada, graças aos meus amigos que já eram mais velhos, com uma caminhada a mais do que a minha, como uma musicista profissional. E aí, de tal lado dessas pessoas, que eram pessoas muito respeitadas ali nesse meio, várias pessoas me receberam de uma maneira diferente, com um respeito diferente, assim. Então, eu ser uma musicista do Projeto Manobra fez muito por mim, no sentido de que as pessoas já me respeitavam, por conta daquela galera que estava junto ali. Herbert Almeida, Marcos Buraco, o Léo, né, que teve com a gente na primeira formação do Manobra, e depois veio a Raíssa, o Showa, Manu Ranila, Gleison Júnior, Eduardo DW, e a partir daí as conexões com o Xabê, com o Dr. Bu, com o Rogério Coelho, com o Slam, as coisas foram todas crescendo a partir dali, né? Com o Tambor Mineiro, por conta da Manu e etc. Então eu fui. Hoje eu sinto que é só aproveitar a oportunidade que aparece. Eu fui gostando daquilo ali, entendendo que aquilo ali era para mim também, né? Nesse processo de autoestima, falando, olha, velho, isso aqui é interessante, hein? Eu posso tocar a minha percussão, sacou? E eu posso cantar sim, eu posso fazer as duas coisas. Inclusive, não gosto do lugar de cantora sem estar tocando nada. Me incomoda porque eu acho que me remete a essa coisa da infância de tocar a flauta? Toca a flauta, canta bonitinho, não toca seu pandeiro não, entendeu? Não toca sua percussão não. Então eu acho que as coisas caminham juntas sim, eu faço muita questão de estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, me considerar enquanto percussionista, enquanto cantora, trabalho como arte educadora nas escolas municipais, tudo veio lá de trás de Portugal até aqui, e a partir daí eu fui inserida e comecei a fazer todas as minhas parcerias. Elis nasceu em 2015, no nascimento da Elis foi o momento em que eu voltei a andar. Eu tive uma cesariana e tive que levantar, e a enfermeira me puxou e falou, anda aí. E eu pensei, não ando, querida, não tem como andar. Eu andava sempre com uma muleta, né? E aí levantei e comecei a andar. E aí isso é simbólico, porque a Elis é uma menina, ó, pra frente. A Elis, ela é artista, ela é conversada, ela é aquela que tá super à vontade em qualquer ambiente. E aí eu acho que essa personalidade da Elis me transformou, artisticamente e na vida. Então, eu comecei a não ter muitos problemas, assim. Tenho meus problemas de autoestima, meus problemas mentais, tenho várias questões, óbvio. Problemas financeiros e tal. Mas eu lido de uma maneira diferente, saca? E eu tento aproveitar melhor dos espaços, sabe? Com mais prazer mesmo. Com menos coisas que me deixam presa, que me fazem ficar quietinha, caladinha. Menina, eu era filhinha educada, então sempre foi uma coisa meio fecha-perna e tal. E hoje eu não sou mais essa pessoa, graças a Elis. Parideira, parideira, duas almas guiando passos, soltando braços, seus porquês, e o peso é só meu, tempo, sangue e suor, minha criação, livres criaturas, enquanto eu livre não, enquanto eu livre não. Pós-peso do bucho, o peso do dedo que aponta é arma, mentira bonita, corte profundo, tapa real,
Materna dor não dita, materna dor não dita o peso real, mentira bonita, materna dor não dita, enquanto eu livre não, enquanto eu livre não, enquanto eu livre não, enquanto eu livre não. Segura o peso, leves, livres laços, herdando sonhos, pequeninos braços, força infinita feita em meus pedaços. Ensine, guia, entrega os passos, segura o peso, leves, livres laços, herdando sonhos, pequeninos braços, força infinita feita em meus pedaços. Ensine, guia, entrega os passos, ensina e guia, entrega os passos. O Projeto Manobra fez isso aí por mim, de me dar uma autoestima, né? E logo depois do Projeto Manobra, assim que o Projeto Manobra acabou, foi um momento importante para mim, com relação a isso, em me entender enquanto uma artista sozinha e pensar o que eu vou fazer com isso agora, porque até então a gente estava lá em bondão, e eu acho que até hoje eu gosto tanto de trabalhar em coletivo que eu não tenho nada sozinha, eu estou sempre com alguém trabalhando junto com as pessoas, né, nos coletivos. Eu já trabalhava com a Manu nas pandeiristas, mas era uma coisa meio assim, que era só ensinar as mulheres nas praças, eu já dava aula de pandeiro, fui inserir no canto nas pandeiristas e tal, ainda não era o que hoje é, né, que faz parte de vários outros movimentos. E aí eu parei e falei, bom, agora tô sozinha, quem sou eu? Sou percussionista? Não sou. Sou cantora? Também não sou. Sou compositora? Não sou também. Sou poeta? Não sou. Sou escritora? Não sou nada, entendeu? Sou professora e sou um pouquinho de tudo. Fui me entendendo e direcionando essas coisas melhor. E aí foi um momento que é muito importante para esse processo, que foi o Ponto 4, que é uma banda que ainda existe até hoje. A gente lançou 2 álbuns na loucura, a gente correndo atrás, em muita parceria e tal. E o Ponto 4 me deu uma liberdade e me deixou estar no lugar, porque no Ponto 4 as pessoas eram mais novas do que eu. Lá no Manobra era todo mundo mais velho do que eu. Ponto 4, todo mundo mais novo. Então eu cheguei como a Ana Lages do Projeto Manobra. Que é isso, Ana Lages do Projeto Manobra. E eu assim, gente. Então eu tive uma autoestima de chegar a entender que eu estava na frente do corre deles ali. E aí isso foi diferente para mim e foi muito importante, porque aí eu comecei a entender e refletir sobre coisas minhas e fazer o meu processo de composição e entender, inclusive, junto com a parceria com a Luísa, que é uma parceira que também está nas pandeiristas, tem a minha comadre e tal, que a percussão faz parte do processo criativo. Então, a minha escrita das minhas músicas, ela vem a partir de 3 polos. Raramente eu vou conseguir escrever alguma coisa e musicar depois. Não tem isso para mim. Geralmente eu toco no pandeiro alguma coisa, e aí eu começo a solfejar uma melodia. Eu tenho muitas melodias que eu tenho gravadas e que não tem letra, por exemplo. Que eu sei que naquele momento ali era aquilo ali que eu estava. Então, eu tenho músicas que estão inacabadas há muitos anos, porque eu comecei pela melodia, até hoje eu não consegui acabar a letra. Então, vem do ritmo, muito do ritmo, vem desse solfejo que é melódico, e aí eu começo a inserir as palavras, e acho que nesse processo em que eu tive que compor mais, que eu falei, demorou, tem uma banda aqui, todo mundo compõe, todo mundo canta, eu vou ter que fazer isso acontecer de uma forma mais fluida e menos, deixa chegar. Você tem que fazer um processo acontecer, né? A composição ela tem que chegar para você poder render também. E aí eu fui descobrindo essas formas de fazer render, e ao mesmo tempo a espiritualidade me ajudou muito. É louco falar isso, porque não é religiosidade, não. Mas a minha relação com os meus orixás, a minha relação com a cura que eu tive durante esse processo também da minha perna, e as entidades, e várias coisas que aconteceram durante esse processo, que as coisas estão todas interligadas, né? Elas vieram muito nas composições, nesse momento em que eu compus muito. Eu acho que foi o primeiro canal. E aí eu percebi que era mais difícil para mim falar sobre coisas muito concretas,
porque aí eu ia muito para a letra, só para a palavra, e depois eu não conseguia musicar aquilo ali. Então, para unir, eu tive que falar sobre coisas que são muito fluidas. Tem uma sensação dessas primeiras composições que eu tenho com a minha relação com a melodia. É como se fosse água, sabe? O canto tem uma coisa de como se fosse água. Você pode apertar demais, se você tá lá nadando e de repente cai, você bater muito, você afoga. Então, você tem que deixar as coisas acontecerem. Foi chegando, assim. E aí, nesse processo, eu acho que eu fui trabalhando mais, porque tudo é trabalho também, né? Tudo é prática. Fui entendendo. Um dia, o DW chegou pra mim e falou: ei, legal suas composições, mas você vai falar só disso aí, velho? Eu falei: nó de rocha. Acontece tanta coisa na minha vida, sabe? Mas falar sobre dor é muito interno. Então, tinha muitas coisas escritas que eu não tinha coragem de trazer, que eu não tinha coragem de colocar, ou que a melodia que eu fazia não era a cara daquilo ali, sabe? Então, eu fui trabalhando esse processo. Hoje, eu consigo compor de várias maneiras diferentes, assim. Tem hora que eu componho um versinho, deixo aquilo ali, e aquilo fica na minha cabeça. Na hora de deitar ali no travesseiro, eu deito, fica aquele negócio ali reverberando e tal. No dia seguinte, eu vou lá e coloco uma outra palavra. Muito a ver com a sonoridade e muito a ver com o que tem a dizer, mas não desconectar as coisas, né? Na percussão é isso. A rítmica, ela é a base de todas as coisas. Então, existe isso na palavra para mim também, essa brincadeira rítmica, sabe? Essa conversa com os instrumentos de percussão e com a melodia. Então, é isso. São processos diferentes. Hoje, eles são mais organizados, mais fluidos. Hoje eu já consigo falar sobre coisas que são mais densas e acho que a tendência é isso acontecer cada vez mais, né? Essa poesia que eu vou recitar agora é do meu pai, poeta Toninho Lages. Estou satisfeito comigo. Estou satisfeito comigo porque ainda tenho pés para caminhar em direção contrária. E ainda tenho mãos para desfazer os laços que tantas vezes involuntariamente construí. E ainda me resta um pouco da sábia loucura de me mudar a cada dia. A gente que trabalha em bonde, né? A gente não trabalha sozinho. Não que alguém trabalhe sozinho, porque eu acho que não trabalha. Mas quando a gente está muito nessa parceria de inteirona, né? Você escuta as pessoas, você propõe essa dinâmica que é cansativa, que é trabalhosa, mas que acontece em coletivos, a gente aprende uma dinâmica de trabalhar ali. Eu sinto que eu sou o meio do caminho de todos os projetos coletivos que eu trabalho. Inclusive, quando eu lançar o meu trabalho, vai se chamar Meio do Caminho. Fui me entendendo enquanto uma pessoa, quem sou eu no espelho, quem sou eu para as pessoas por conta desse meio do caminho. Eu não sou Luísa, eu não sou a Manu, sacou? Eu não sou só cantora, eu não sou só percussionista. Eu tô sempre no meio do caminho das coisas, assim. E aí tô falando isso porque eu acho que manter coletivos é uma coisa muito complexa, né? E uma coisa muito trabalhosa. Só que, ao mesmo tempo, são coisas muito ricas, assim. Porque aí é a união das ideias de várias pessoas. Não é você sozinho, ninguém sozinho. E eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar no Ponto 4, que é essa banda que eu já falei, que tem o Calixto, o Baese, a Luísa, já passou por várias formações, Raíssa, do Projeto Manobra, já veio tocar com a gente e tal. Que é uma banda que continua existindo, de música autoral, de pessoas que são muito diferentes e que fazem um som que eu acho que é realmente único ali, assim como todas as junções vão trazer sons que são únicos, né? E que é muito importante, mas acho que coletivamente, para mim, uma coisa muito potente dentro da cidade e que eu tenho muita alegria de fazer parte é As Pandeiristas. As Pandeiristas é um coletivo feminino que a Manu fundou lá em 2016 e logo em 2016, com a Elis, minha filha, no colo, eu estava com ela lá já. Ela me chamou e falou: Ana, vamos e tal. As mulheres do Tambor Mineiro, que eram alunas dela, falaram: a gente está aqui com os caras, às vezes a gente está com uma dúvida e se sente um pouco acanhada, um pouco podada e tal. Então, como é que a gente faz? E aí a Manu falou: vamos estudar na praça? Só as mulheres? Então, vamos. Começou a estudar na praça, viu que aquilo ali podia virar alguma coisa, começou a me chamar, falou: vamos lá, comadre, e tal. E eu queria estudar. Eu já estava dando umas aulas. Para mim era importante estar nesse, porque o processo de estudo de um instrumento, ele é constante, né? Então, é sempre bom tocar, era um motivo bom para estar ali, assim, para levar minhas composições, era um espaço aberto para as mulheres poderem cantar e tal. E logo em 2018, depois, quando passou esse processo do Ponto 4, a Luísa chegou. A Luísa aprendeu a tocar pandeiro comigo, dentro do Ponto 4, e um ano a Luísa sabia tudo que eu sabia já. Tipo assim, ela pegou o pandeiro, comeu o pandeiro. E aí a minha agenda da Manu já estava começando a ficar complicada de segurar aquilo ali só a gente. Aí eu falei: qual é, Manu? Vamos trazer essa menina aí. Ela: vamos demais.
E aí juntou. E aí, velho, esse trio aí é que é o corre, sabe? A Manu é uma pessoa que é extremamente consciente daquilo ali que ela faz, da relação que ela tem com o pandeiro, com a educação, o tato que ela tem, a sensibilidade que ela tem para poder lidar com essa coisa do ensino, de deixar as pessoas à vontade, ao mesmo tempo que não é deixar oba-oba, não, estuda sim. Só que numa delicadeza, uma fluidez muito importante, sabe? E a Luísa, ela é jovem, né? Ela é, tipo assim, 11 anos mais nova que eu, entendeu? Que era mais nova do Manobra. Então, é aquela coisa, outra energia do teatro e tal. Então, a Luísa chegou com uma energia lá em cima. O outro corre, trazendo corpo pra caramba. Luísa canta muito bem, né? Muito cantora e tal. Trazendo uma vozona. E eu no meio do caminho dessas duas aí, sacou? Porque eu tenho uma relação com um ritmo muito, muito profunda, que eu acho que a Manu tem também. E Luísa com o canto, que eu também tenho. Aí a gente, enfim, tem feito várias coisas. Então, As Pandeiristas virou um espaço de aprendizado, um espaço de partilha feminina, um espaço de criação das três que são artistas, né? São 3 compositoras, 3 cantoras, 3 percussionistas. A partir dali, a gente foi criando várias coisas, assim. Então, As Pandeiristas é um projeto muito potente. A gente acabou de fazer um show lá no Juvenal Dias com as mulheres, que foi o show que a gente fez para elas poderem estar, né? Porque a gente já tem o nosso próprio show do trio e tal. Então, ali é um solo fértil, eu acho. São muitas mulheres trabalhando, junto com a Mexerica, que ajuda a gente a organizar essas ideias todas, em prol de uma coisa que é natural, que faz parte desse processo acontecer. Então, é fértil, sabe? E é foda, porque são muitas ideias diferentes. A gente quebra o pau, a gente foi pra Argentina, se divertiu pra caramba, voltou, todo mundo queria tocar com a gente, aí a gente passa uns períodos de marasmo, depois a galera quer nós de novo, mas a gente segue, assim, fazendo, porque a gente bota fé naquilo ali demais. Zé, já nasceu no morro. Ih, moleque ralado de tanta ladeira. Lá no pé da figueira ele viu a vida inteira, de chapéu e chinelo e guia no pescoço, entra em qualquer lugar. E contando seus causos, solta gargalhada, que faz tudo girar. Nem sei como era viver antes dele ter. Só sei que hoje ele batalha até o dia nascer. Fala errado enquanto acerta. Bebe e brinda de alma aberta. Foi vivendo e não soube do amor. Sabe mais do silêncio e da dor. Mas do morro diz que não sai. É sua casa e a coragem lhe traz. É, meu povo, o malandro gritou. Só se for na Bahia, ele volta outro dia, falando de amor. As pessoas que eu acho que são importantes dentro da cidade, resumidamente, correndo, é o quê? Coletivo Negras Autoras, que existe, né, de várias formações, com várias coisas acontecendo, mas as artistas ali, solo, envolvidas, que são inspiração para várias coisas, inclusive, que eu faço aí. Fiz parceria com a Elisa de Sena, que é uma pessoa que tem um trabalho muito bonito, muito profundo. Então, acho que é importante de trazer essas pessoas aqui. Michele Oliveira, que é uma referência cabulosa para mim, sacou? O Ebert Almeida, que acabou de lançar um álbum dele, que foi a pessoa que me abriu uma consciência vocal muito grande. O Ebert sempre confiou muito em mim, ele falava assim, faz tal coisa. Diz que uma terça, quem disse que eu sabia o que era isso, sacou? Só que ele falava para mim com tanta certeza que eu estava lá e fazia aquilo ali acontecer. Então, essas pessoas são muito importantes dentro desse contexto. E o Asa de Besouro e tal, tô falando dessas pessoas porque eu tenho a felicidade dentro do Manobra, parece que a gente criou várias outras coisas acontecendo. Tudo isso veio a partir dessas conexões ali. Então, eu continuo trabalhando com todas essas pessoas, com a Raíssa eu trabalho em N projetos, sacou? E todas essas conexões vieram desse momento de autoestima artística, sacou? Então, além de ser pessoas que eu acho que todo mundo tem que escutar, tem vários mestres aí, mas eu vou deixar essas pessoas aí. O Gleison, que tá lá na percussão circular, né? Tipo assim, no corre de fazer um espetáculo grande, de trabalhar junto com vários percussionistas e tal. Eu agradeço a essa trajetória, sacou? E todo mundo que quis escutar, todo mundo que tem a escuta aberta, eu acho que é muito importante no geral. Eu sinto que é importante hoje que eu tenha isso com algumas pessoas. E não é forçado, né? A gente pensa, deixa eu escutar, deixa eu pegar esse artista aqui no colo. Não é isso. É partilhar essa troca, saca? Então, essa troca artística dentro da cidade.
E eu acho que eu fui aproveitando essas oportunidades. A galera me abre o braço, eu vou lá e colo e falo com o Marcem, fiz mais uma conexão aqui, aí a gente vai crescendo, os braços da gente vai ficando grande, sacou? A gente vai vendo que a gente pode mais mesmo. Posso mesmo, mano, cantar, tocar uma percussão, sei fazer várias coisas. E hoje eu entendo que é isso, a trajetória vai levando a gente para esses lugares. Então, é isso. Eu quero fazer um agradecimento geralzão para todos os artistas que fizeram parte assim, desse corre, que me ajudam a estar, saca? E a todo mundo que esteve lá atrás. É esse corre meu, essa minha conexão com a Serra do Cipó, com Conceição do Mato Dentro, com meu pai, com a minha avó, que eu fui descobrir a história depois, e com meus filhos, que eu acho que eles são, eles me aterram, assim, eles me puxam, e a hora que eu tô quase bambeando, desistindo, eles falam assim, pode ir que vai dar bom, sacou? E aí a gente dá os braços e segue todo mundo. Ela não sai do camarim.